Está no ar mais um conteúdo do canal Quero Me Cuidar. Toda semana tem um assunto novo aqui, sempre trazendo profissionais da área da saúde e lembrando que sempre vamos trazer conteúdo com um olhar sistêmico, com o olhar da visão do corpo como um todo e com o objetivo de promover saúde e de já ajudar pessoas aí que querem sim se cuidar. E quem está aqui comigo hoje, minha convidada, é a doutora Roberta Ramos. Olha só, uma ortopedista especialista em medicina chinesa, e eu já trouxe para ela um tema bem difícil, não é fácil não, complexo. Nós vamos falar sobre as dores, as desordens que acontecem na região do pescoço, da cabeça, da face, da nuca, que está cada vez mais comum. Você tem sentido isso, doutora Roberta? Eu tenho visto muito e vamos colocar vários problemas, situações que não são fáceis de tratar e de identificar. Tem aumentado, sim, esses tipos de dores, digamos assim, e desordens? Ei, querida, isso. Na verdade, é pouquíssimo diagnosticado, Olha, porque é como se fosse uma síndrome complexa, vamos dizer assim, não são sintomas isolados, né? É uma disfunção do eixo central do corpo da gente. Então, envolve um mecanismo de propriocepção, que é aquela coisa da gente estar sabendo onde a gente está no tempo e no espaço, né? Eu não preciso ficar olhando para o meu pé para sentir se o terreno que eu estou está inclinado, se tem pedrinha. Eu sei que está ali, porque a propriocepção, as fibras neurológicas de propriocepção, elas trazem essa informação, e aí isso é corticalizado, entendido conscientemente, para que a gente tenha o quê? O nivelamento dos olhos. olha, Então, para tentar simplificar, né, tipo para uma as pessoas. compensação. Para tentar simplificar para as pessoas que não são especialistas nisso, é como se fosse assim: todo o nosso corpo se baseia no equilíbrio do nível dos olhos. Tem que estar no prumo, senão a gente despenca. Então, para que os olhos estejam nivelados, o que vai acontecer com o resto do corpo? 1 milhão de adaptações. E aí a gente está falando de bruxismo, de enxaqueca, de labirintite, de torcicolo e um monte de problemas que acontecem. Exatamente. Exatamente. E existe uma causa específica, mais, menos, é sempre físico? Queria que você comentasse aí dos principais. Vamos começar falando de essa parte da mandíbula que você fala do bruxismo e tal, até porque as pessoas acham que bruxismo é tudo igual, tudo é o mesmo problema e não é. Não, não é. Eu percebo que as pessoas elas generalizam com o termo bruxismo várias outras questões da região da face. O apertamento não é bruxismo, né? Que também acontece aqui. E o que acontece como causa de tantas patologias e disfunções dessa região? De novo, a palavrinha esquisita, propriocepção. Alguns nervos da gente são fibras proprioceptivas, essas que direcionam onde a gente está. E essa articulação da temporomandibular, que é a articulação da boca da gente, ela tem essas fibras proprioceptivas na cápsula articular, nos ligamentos, nesse músculo fortíssimo que a gente tem aqui, que é o masseter, nos músculos que sustentam a cabeça nessa região do pescoço, que o conjunto desses músculos se chama músculos suboccipitais, que estão embaixo do occipito, né? Que é essa região da nuca, que é uma região comum das pessoas terem muita tensão, nódulos miofaciais, dor no pescoço, dor na nuca, associados a problemas vestibulares, problemas de ouvido interno e problemas mandibulares também. A parte da odontologia funcional integrativa vê isso também, ortodontia, má oclusão, apertamento, bruxismo, geralmente tem associação com outras patologias, como cervicalgia tensional e labirintite, por exemplo. Mas a gente pode ter muitos quadros de enxaqueca que são de origem tensional, miofacial e que cursam também com essa questão das disfunções de ATM. Olha Tudo quanta coisa começa, envolvida. tudo começa na tal da história que às vezes nem os próprios colegas médicos conseguem perceber isso, porque não tem na área de especialização deles a formação disso, o entendimento dessa anatomia extremamente minuciosa
da bomba crânio-sacral, que é a parte do líquor, né, aquele líquido que envolve as meninges, o cérebro, a medula, e que define esse equilíbrio, junto com as fibras proprioceptivas de todo esse sistema mastigatório, pterigoide, temporal, masseter, músculos suboccipitais. É como se fossem dentes de uma engrenagem só. Se um bagunça, bagunça a engrenagem toda. E tudo isso é para trazer a informação proprioceptiva de como está meu pé lá no chão, como está meu olho aqui, para enxergar, que é o maior captor do mundo externo nosso, é o captor visual, né? Nós temos outros captores, mas o órgão do sentido que a gente usa mais é o captor visual, então para isso a gente tem que ter esse nivelamento. Então, por exemplo, se eu tô assim por causa de alguma alteração, eu vou inconscientemente, por causa das fibras proprioceptivas, nivelar e entortar o resto. Não interessa. E Báscula aí de vem a bacia, dor, ombro, e aí coluna, vem... mordida cruzada. Tudo vai acontecer para que os olhos estejam nivelados. E tem uma grande causa por trás disso? Ou... O esfenoide, que é o osso da base do crânio, ele articula com todos os outros ossos do crânio, né? E, por exemplo, um dos músculos que se articula aqui, que se insere aqui na base da cabeça, do occipito, aqui no processo mastoide, é o esternocleidomastoide. Quando a gente tem uma contratura, um erro postural, hoje a gente que fica no celular assim, ó, aumentando absurdamente o peso da cabeça, conforme angula a cabeça para frente, a gente começa a ter disfunções miofaciais que fazem contraturas, desnivelam através do esternocleidomastoide, pega o mastoide, chega até o esfenoide, acontece uma flexão de esfenoide ou um desvio rotacional, e isso é milimétrico. Às vezes nem acusa num exame de Não imagem. dá para pegar. Não acusa. Então é muito disfuncional, não chega a ser tão estruturado para você pegar nos exames. E essas disfunções vão trazer um monte de bloqueio da função normal, acometendo articulação, tendão, músculo, osso, ligamento, o sistema de equilíbrio de ouvido interno, visão, audição, atrapalha um monte de coisa. E o sistema músculo-esquelético, ele é todo envolvido por fáscias, mas os órgãos e vísceras também são envolvidos por fáscias, as fáscias viscerais. Então, é a engrenagem. Aí a gente começa a falar assim, nossa, como assim? Torceu o tornozelo e tem uma DCCM, né, que é essa disfunção. Quem começou antes? Não, o tornozelo, você tá doido? O tornozelo foi porque eu torci, eu virei lá na areia da praia jogando beach tênis. Tá, mas por que outra pessoa não torce e você torce? Então, às vezes, nós temos o que você perguntou, qual é o começo disso tudo? Esse eixo central, quando desnivela, traz outras desordens, principalmente desse eixo proprioceptivo. Então, o sistema músculo-esquelético é muito acometido, os nódulos miofaciais, as contraturas, as disfunções, né, do sistema músculo-esquelético, facilitando os acidentes, os entorses, as lesões articulares. Mas a gente tem também, na parte de otorrino, né, essas coisas que a gente já falou, como labirintite, a parte de ortodontia, odontologia, a parte de mandíbula. Podemos ter enxaqueca, vários tipos diferentes de cefaleia. Por conta disso, temporal contratura, absurdamente, as suturas cranianas, elas não são articulações fixas, como a gente aprendeu na faculdade. Elas são articulações que têm movimento o tempo inteiro, adaptação do sistema do fluxo, né, do líquor, que é aquele líquidozinho lá que eu falei que envolve o cérebro. E então, toda essa dinâmica de quantidade de fluxo de líquido, passando por todo o sistema nervoso central e o equilíbrio dos olhos, vai levando a essas disfunções. Você comentou a questão da postura, principalmente hoje em dia com o celular, na própria cadeira que a gente fica, computador, aquela rotina louca. Isso agrava muito mesmo? Pode ser uma grande causa que as pessoas têm que tomar cuidado? Imagina quantas e quantas séculos, vamos dizer, que a gente leva para ter uma adaptação de uma novidade na estrutura de funcionamento do organismo da gente. Então, de repente, a gente está sabendo que nossa cabeça fica em cima do corpo. Em
poucos anos a gente começou com esse hábito. Então, Assim. até provavelmente começar a acontecer alguma adaptação evolutiva para a gente conseguir sustentar isso sem ter tanta lesão, eu não sei quando que vai acontecer. Mas então, assim, muitas disfunções. As crianças, elas, na cadeirinha de papinha, piquititinho, isso aconteceu comigo. Então, né, meu filho, eu também, não vou dizer que eu não fiz, mas às vezes para a gente conseguir dar comida para os piquiticos, a gente bota a telinha do celular, passando um Já come assim, desenho. né? Então, e nem é só isso. A quantidade de informação, de luz, de feixes de luz, Interfere espectros também? de luz que estimulam via captor visual áreas do cérebro em excesso. Então, existe um burnout desde quando a gente está lá embaixo, piquititinho, né, pequenininho. E as disfunções do sistema musculoesquelético já desde pequenininho. A cabeça nunca, que a gente imaginou que agora, né, de 2000 para cá principalmente, que a gente fosse ficar tão inclinado o tempo inteiro. E aqui, ó, quantidade de tendinite também que a gente pega por uso do celular. Aí já vira o pescoço, aqui muito tempo, e no que você aperta aqui, você já tensiona aqui. Aí já muda também a parte dos ombros, né? Então vai mudando toda a postura. Para você ter ideia, o diafragma, que ninguém lembra também, assim como o nivelamento dos olhos, o esfenoide, que está rodado na maioria das pessoas, fletido, rodado. O diafragma, que é um músculo interno que divide, vamos dizer assim, o tórax do abdômen, né? E que algumas pessoas agora já estão atentas à questão da respiração correta, o LPF chegou aí para ficar, e muitas outras atividades que valorizam, né, o fortalecimento da musculatura do core, né? E também a respiração diafragmática é cura. Isso muda o padrão de respiração, de oxigenação cerebral. Existem conexões neurológicas que integram todo esse sistema da respiração. O estímulo do uso correto do diafragma no eixo longitudinal do pulmão faz com que a gente massageie os órgãos abdominais. Olha que As legal. vísceras ficam tonificadas, hidrata as fáscias. Por causa da movimentação adequada. Porque a gente tá tudo ansioso, respirando curtinho, desse tamanho. Uhum. Mal respirando. Mal enche o eixo transverso do pulmão. Imagina esse aqui. Cachorrinho a gente vê direitinho, neném, mas depois a gente vai crescendo e vai perdendo. Então, é a engrenagem, sabe? Então, coisas simples como aprender a respirar, o fortalecimento da musculatura central, né, do assoalho pélvico, períneo, abdômen, tonificação para ajustar quem é agonista e antagonista. Então, a musculatura da coluna lombar, da região posterior, muitas vezes ela está mais utilizada, contraturada do que a do abdômen, que está facilitado. Salto alto também é outro agravante. O salto alto, o que ele faz? Ele desvia o eixo de equilíbrio para frente, né? A gente tem um centro do eixo de equilíbrio que está ali perto da quinta vértebra lombar, ali na região anterior, que direciona se nossa cabeça vem mais para cá, vem mais para trás, tudo para manter o olhinho lá no lugar que foi o começo da história. E para a gente manter esse eixo, às vezes, se tiver alguma disfunção, desnivelamento do sistema músculo-esquelético, a gente... Grávida. Vou dar um exemplo de grávida. Por causa do barrigão, que anterioriza o eixo. Abre a perna para aumentar a base, para que continue mantendo o eixo de equilíbrio. Senão você vai, para frente e cai. Dependendo de qual patologia estruturada que você tenha na coluna, você pode ter o contrário. Cabeça indo mais para trás e uma possibilidade de perda de equilíbrio. Para manter aqui, o que acontece? Anteriorização da bacia. Então, todos esses ajustes são as custas dessas fibras proprioceptivas para levar informação para tudo quanto é canto para fazer o ajuste. E aí a gente tem uma coisa que chama linha profunda anterior, que é o sistema de músculos e fáscias mais central do corpo, que começa lá no pé, vem até aqui na cabeça e pega muitos músculos, mas como se fossem uma cadeia só, sabe? Porque onde acaba o músculo começa outro, então tem um encadeamento de
de fibras, né, musculares, tendíneas, fáscias, que se conecta com vísceras também. E aí, isso tudo também altera aqui. Então, a informação que vem da periferia chega no centro, não só do centro que leva para a periferia, né? Ou seja, a Tem uma troca. disfunção pode estar nessa região de cabeça e pescoço, que é o que a gente está falando nesse Isso. conteúdo, porém envolve o corpo todo. Que é o que você falou. O olhar sistêmico é ele que ajuda a gente a entender todas as coisas. A gente precisa saber de anatomia, precisa saber de cardio, de pneu, de gineco, de tudo, mas essa parte da física, né, da biodinâmica da gente, ela é muito importante, porque ela também define outras patologias que não sejam só as ortopédicas, as do sistema músculo-esquelético, né? E aí você comentou a questão da postura, a questão da respiração, e quando a gente fala principalmente dessa região aqui, a gente lembra logo de tensão, né? Que a primeira coisa quando a gente está tenso, o que a gente faz, né? É retrair isso aqui. E a tensão, a gente lembra logo das questões emocionais. Isso influencia também? Demais. Muito. Demais. Então, o que acontece? Por exemplo, eu faço medicina emocional também, é uma das minhas outras áreas de atuação. Olha, e aí a gente legal. começa a entender que o corpo é epifenômeno da mente. Então, o que acontece no corpo aconteceu primeiro no meio ambiente mental. Olha. E nós vivemos rodas, círculos de ciclos a cada 7, 8 anos, representando depois dessa idade o ciclo inicial. Né? Vida intrauterina até essa primeira infância. E o que aquilo ali traumatizou, marcou e não foi trabalhado, ressignificado, nós vamos trazer em graus de complexidade cada vez maiores para os próximos ciclos. Então, até os 14 é aquela parte de escola, né? De 7 a 14, mas com um desenvolvimentozinho maior do sistema nervoso central, da cognição, da consciência, do comportamento, da linguagem, para que a gente se relacione com o meio ambiente e com a gente mesmo, de forma que vai direcionar a pauta daquilo que foi vivido antes. Olha quanta coisa envolvida, porque às vezes a gente fala de emocional, é simplesmente a gente pensa assim, passei por uma tensão, passei por um estresse. Não é só isso. Então, por exemplo, eu tô com 49, eu tô numa virada de ciclo, porque é múltiplo de 7. Eu tenho coisas hoje que já foram ressignificadas de lá de trás, então provavelmente eu não passo por isso de novo. Mas o que tem lá, que está guardadinho aqui e não trabalhado, é como se fosse uma feridinha que ainda precisa de remédio, não cicatrizou. Quando eu tenho um evento compatível com a complexidade dos 49 anos e não dos 5 anos de idade, mas que me liga ao evento inicial, exemplo, a criança interpretou que a mãe rejeitou, porque a mãe não deu sorvete na hora que queria. Coisa simples, é como a criança interpreta e não necessariamente como o pai, a mãe, o tio, a escolinha faz. O evento real não necessariamente é o evento interpretado pela criança, mas no mundo dela, nas lentes de ver a vida dela, entendeu que houve, por exemplo, uma segregação, uma rejeição, um não acolhimento. Eu posso agora, quando o meu chefe fala não, para você pedir férias no mês que você quer, conectei com um padrão de não, de negação, de rejeição, conectou, acabou. Posso tensionar, posso direcionar para o sistema musculoesquelético, vai depender do meu histórico. Posso direcionar para o sistema digestivo, posso direcionar para o gênito urinário. Porque uma pessoa é um universo, ela não é igual a outra. E dependendo de como eu entendo, todo esse mecanismo mental aciona o eixo neuropsico, imuno, endócrino e vai trazer no corpo físico diversas alterações adaptativas, inclusive para mostrar para a pessoa que algo não vai bem, porque se eu tiver gritando. Exatamente, se eu tiver no toque de caixa, eu não vou parar para cuidar. Se eu não tiver dor, disfunção, doença, eu vou tocar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me relacionar e vou fingir que não está acontecendo alguma coisa. Ou seja, o que estiver acontecendo dentro desse assunto que a gente está falando em relação à enxaqueca, dor,
Pensamento, tem alguma coisa acontecendo, e aí que entra a grande dificuldade, entender a causa, porque a dor vai ser física, mas muitas das vezes a Isso. causa não é porque você está com problema de coluna. E até para as DCCMs, a questão emocional é quem define se vai mais, por exemplo, para a mandíbula, ou para o ouvido interno, ou para o olho, ou para a boca, ou para a cabeça, entende? Então, por exemplo, se eu tenho Aí que entra a medicina chinesa também, né? Totalmente, a gente consegue entender um monte de problema de todo o sistema, correlacionando as integrações dos sistemas por causa dos canais de energia, dos meridianos, dos órgãos acoplados. Por exemplo, saúde bucal. Nós temos todos os canais de energia na representação do mapa dos dentes, tanto da arcada superior como da inferior. Então, se eu tenho uma infecção periodontal, uma infecção na boca, dependendo de qual dente eu vou ter problema nos rins, eu vou ter artrite, eu vou ter depressão. Isso vale para a cabeça, a enxaqueca. Tem Com certeza. onde é essa enxaqueca? Então, nem onde sempre, é a dor no ouvido? Isso, e nem sempre, então, a má oclusão, bruxismo, apertamento, é porque tem coisa no dente só. Às vezes, a gente tem uma insônia refratária que não resolve com remédio, com a higiene do sono, com todas as medidas. E quando a gente vai investigar, a gente tem alguma alteração, que aí a gente vai ver que no dente tem uma infecção. Enquanto não resolver a questão do dente, não vai ter remédio, higiene do sono, que resolva a questão da insônia. Eu estou tratando a insônia sem sucesso. Tem barreira terapêutica. Às vezes é uma cicatriz tóxica, às vezes é uma infecção de dente que atrapalha tudo. E também mexe nesse eixo central. Se eu tenho uma disfunção aqui, por exemplo, que é muito característica que a gente fala do bruxismo e também do apertamento, eu tenho espasmo do masseter, do temporal, do pterigoide, dessa musculatura da mastigação, dos suboccipitais, que são esses grupos posteriores que nivelam a cabeça mais para frente, mais para trás, rodam e sustentam o eixo da coluna para que a gente fique assim. E se eu tenho mais sintoma aqui do que no olho ou no ouvido, muitas vezes, qual é o perfil emocional? É aquela pessoa que tem dificuldade em se posicionar na vida. Falar, né? Porque foi reprimido, porque não teve condição, para sobreviver lá na infância, se diferenciou na habilidade de ser bonzinho, colaborador, não ser questionador, então não fala. Eu travo aqui para que o meu posicionamento não aconteça. Mas o corpo paga essa conta, porque ao longo da vida a gente tem um monte de paciente lá, por exemplo, com histórias lindas, que quando começam a conhecer essa questão do processo de adoecimento a partir das emoções, entende a causa, só entender não adianta, mas quando ressignifica, troca o significado, acaba. Você pode ter uma lesão estruturada física, mas quando você corrige a informação mental, você consegue corrigir, ou pelo menos controlar o sintoma da parte física, que às vezes já até alterou estruturalmente, não só como disfunção. Então, por exemplo, eu aprendo a falar com inteligência emocional. Eu vou sair falar soltando tudo, passando de trator em cima de todo mundo. Eu não preciso de ofender, de agredir. Eu preciso de aprender a me posicionar com uma linguagem gentil comigo e com o outro. Inteligência emocional, saber se colocar. E uma vez que a mente consciente e o subconsciente está começando a conversar junto, não está só no racional, nas máscaras de proteção e de defesa, e o pobre coitado do subconsciente sofrendo, querendo avisar que algo não vai bem e não é interpretado, né? E aí o que acontece? Eu começo a falar e eu começo a ver que o meio ambiente muda, porque eu me posicionei, não é o mundo que muda, quem muda é só a gente, né? Com as nossas escolhas. Eu opto por ser calado para sempre, ok, é uma escolha, tá tudo bem, vai ter dor. Vai ter bruxismo, vai ter apertamento, vai ter alguma coisa. E essa questão de ter, às vezes a pessoa toma pra si, né, doutora Roberta? Porque às vezes escuta assim, mas é porque eu tenho bruxismo, como se o bruxismo fosse dela, é aí seu, que não sara, e não tem solução. A PNL já explica isso. Eu estou no momento passando por um apertamento. Eu tenho nada, isso não é meu, porque senão ele vai ficar com você pra sempre. E fica lá usando a placa pro bruxismo pro resto da vida, achando que tá resolvendo. E a placa, ela resolve o quê? Ela é importantíssima
no tratamento, mas ela resolve a consequência. Sequência, só o sintoma, só não deixa você tratar sofrer. a causa. Então, muitas vezes, quando eu pego o paciente com bruxismo, eu faço o tratamento com acupuntura, com neuromodulação, com o coach lá da medicina emocional, mas eu tenho que investigar todas essas desordens. Por exemplo, às vezes, junto com ela, com o bruxismo, o paciente já chega, às vezes, até usando a placa. Eu vou fazer uma palpação diagnóstica e eu tenho a musculatura dos sólios lá na perna, perto da batata da perna ali, na panturrilha, na região interna da perna, que está com uma dor insuportável, com uma contratura, um padrão inflamatório ali, e o esternocleidomastoide também com esse padrão de dor, e isso me faz o diagnóstico dessas alterações centrais. A periferia adoece, mas a periferia também cura. Então, muitas vezes eu consigo ajeitar para o dentista, otimizar o tratamento dele com placa, para que não tenha recidiva, recorrência e nem sintomas ao longo do tratamento, fazendo acupuntura ou neuromodulação ou manipulação manual, liberação miofascial no esternocleido e nos sólios. Olha, nossa, mas como assim eu vou tratar aqui por causa daqui? Sim, a inervação que está lá está aqui também. Isso chega pelas fibras proprioceptivas e essa informação é processada e vai fazer o ajuste. E aí a questão emocional, se eu conseguir, de forma integrada, não abordar só a periferia, falo da emoção, corrijo o posicionamento, melhora e depois não volta, não fica tendo resolve a o recidiva. problema. Você falou da acupuntura, como que ela ajuda, assim, tanto no sintoma quanto na causa? Quando saber que a acupuntura é importante para esse tipo de dores? Às vezes parece até estranho que a gente fala assim, a acupuntura serve para tudo, mas o pior é que serve mesmo, porque ela aborda todos os órgãos e sistemas, os canais que comunicam tudo. Ela vai ser um grande recurso ali e nessa o eixo estratégia. Neuropsico, imunoendócrino. Então, eu mexo com hormônio? Mexo. Eu mexo com comportamento? Mexo. Eu mexo com emoções? Mexo. Eu mexo com sistema músculo-esquelético? Mexo. Mexo com órgãos e vísceras? Também. Então, a gente consegue integrar. Só que o importante é, dói aqui, bota a ponta aqui? Esquece. Não vai funcionar. Nós precisamos de ter diagnóstico. Então, uma anamnese, que é a história clínica detalhada, a história familiar. Eu tenho que saber quem é esse indivíduo na história dele. Porque se ele trouxer só quem é ele, sem o contexto... Só a dor isolada, qual é a religião, qual é a profissão, quais são os hábitos alimentares, atividade física, como ele se posiciona na vida dele. A história familiar. A história dele na família. A gente faz heredograma, situação de nascimento, vida intrauterina, super importante. Gente, que legal. Né? Então, aí a anamnese completa. Exame físico não é só do pedacinho que dói, é o exame físico completo. Porque a gente tem que olhar, não é a doença. Eu vim porque eu tenho bruxismo. Maria Aparecida da Silva do não sei o quê. Alguém tem o bruxismo. A gente não está olhando o bruxismo, a gente está olhando a pessoa que traz aquela queixa. Então, quando a gente muda a dinâmica do que a gente está fazendo... Para de olhar para a doença. Os milagres começam a acontecer. Então, a gente olha para a pessoa, para o indivíduo que está ali, que traz uma doença ou pelo menos uma queixa. Quando eu olho para o indivíduo e não olho para a queixa, eu começo a olhar um monte de coisa que é riquíssimo e que às vezes a gente fala assim, mas isso aí não tem nada a ver. Isso não é ortopedia. Isso aí vai pro neuro, isso aí vai pro psicólogo, isso aí vai pro gastro. Isso... Não, gente. Então, às vezes, a gente tem, olha bem, uma síndrome do cólon irritável com uma dor no ombro. Tem tudo a ver. Porque o canal de energia do intestino passa aqui. Olha. E aí a gente nessa vai parte passar... aqui, então, passa praticamente tudo, né? Passa tudo. Fala um pouquinho dessas ligações aqui relacionadas a pescoço, nuca, a cabeça... Por exemplo... O que você mais pega? Eu pego muito enxaquecas de diversas causas diferentes, mas as enxaquecas, elas, independente de qual é o problema, qual é a desordem dela, elas costumam vir muito associadas com esses nódulos dolorosos miofasciais. E aí, quando a gente vai palpar no exame físico, vou direcionar só daqui para cima, né? Na verdade, tem mais coisa, mas... por exemplo, a gente percebe que vai ter no esternocleido, nos suboccipitais, na musculatura paravertebral, trapézio, elevador da escápula, aqui, né? Escalenos, ninguém lembra dos escalenos, são umas tripinhas finas, assim, uns músculos pequenininhos que tem aqui,
E eles têm uma relação muito direta, muito próxima com o plexo braquial, as raízes dos nervos que saem da coluna cervical e vão para a mão. Só que Olha. alguns nervos eles sobem, eles não só descem para vir para cá. E aí, nesse contexto da sua pergunta, às vezes a gente tem um pinçamento de nervo aqui, nessa musculatura contraturada, mais os desvios posturais, travesseiro celular, sedentarismo, que a gente fica todo torto para manter o olho. O que acontece? Pinça o nervinho que vem para cá. Pinça o nervinho que vem para cá, para cá, para cá. E aí a gente tem dores irradiadas associadas a distúrbios da fala, do nariz, da visão, da audição, a parte de ATM. Pode acontecer de tudo. Depende de que feixe que pega e de que disfunção que pega. Mas é um encadeamento, então geralmente não vem simples. Não vem um sintoma. Às vezes a pessoa elabora um, mas quando a gente futuca, acha o resto. E aí o principal objetivo disso tudo é também manter o olho no lugar. Às vezes precisa de fazer uma avaliação mais complexa, às vezes precisa de exames de imagem. Não é igual para todo mundo. Às vezes a gente precisa de medicar, corrigir. A alimentação é em todo mundo. Os fatores inflamatórios, a gente está com uma dieta muito complicada hoje para ter um padrão de saúde adequado, porque quase tudo que a gente come inflama, se a gente generalizar. Né? A gente bebe pouca água e tudo é fáscia na gente, então a gente, se não tiver hidratado, a gente adere e aí complica. Então, para eu ter uma boa mobilidade, flexibilidade, comprimento da fibra muscular, eu tenho que ter água dentro de mim. Senão não vai, não adianta fazer ginástica na academia só. Mas aí tá, eu bebo água, faço ginástica, mas o meu mental, tenso, super triste, super medrosa, super ansiosa. E aí isso aí vai direcionar aquela história dos órgãos, vísceras, canais de energia. Por exemplo, se eu tenho medo, insegurança, eu comprometo a energia do rim. Se eu tenho muita tristeza, eu comprometo a energia do pulmão. Raiva, fígado. Euforia, coração. Preocupação, estômago, pâncreas. Olha o pessoal da diabetes. Tudo preocupado. O pessoal da raiva é o clássico das dores miofasciais, porque é uma das emoções que mais faz o tensionamento, porque afeta o fígado, que é quem nutre, né? Os músculos. Então, a gente vai vendo que olho, palpo o pulso, tem um pulso mais característico de alteração do yang do fígado, então já sei mais ou menos o que eu vou atender para fazer o equilíbrio energético com a acupuntura. E eu vou chegar no resultado final também de melhorar a disfunção que está acontecendo. Mas eu tenho que corrigir mecanicamente também. Então, às vezes, na palpação, a gente percebe que um lado está mais facilitado, o outro está mais contraturado. Eu tenho que contrair um lado, soltar o outro. Olha que incrível, o masseter, por exemplo, bruxismo, de novo. O braço, eu faço isso, mas não mexo os dois ao mesmo tempo. Não tem como. Aqui não. Se eu mexo um, o outro vai. O outro vai. Então é como se fosse um músculo biarticulado, porque aqui também vai responder aqui. É extremamente complexo. Né? Mas a dor tá de um lado e a disfunção tá em outro também. E aí, se a gente fala assim de uma emoção, vou dar um exemplo. Eu não quero ouvir o que eu tô ouvindo, porque eu vou ter que fazer ajuste. Se eu ouvir principalmente algo que é referente a mim e críticas, que não agrada, né? Quando eu não tenho condição de acolher isso de forma como uma gasolina premium para meu motor andar e eu sair disso, que pode ser uma alteração comportamental ou uma característica de personalidade, mas que pode ser forjado, pode ser lapidado e pode ser melhor, né, utilizado para a sua história de prosperidade em todas as áreas, e você tem um bloqueio, não quer tratar aquilo. Pô, não quero ouvir isso. Zumbido. Olha, zumbido, e às vezes a pessoa achando que é alguma coisa de ouvido. Mas tem uma DCCM. Olha. E o miofascial vai fisgar o nervinho que vem pra cá, não vai pegar muito que vem do olho. Mas e o do olho? Pô, não quero ver. Eu não quero nem ver, isso aí dá muito trabalho. Arrumar essa casa, nossa, passar nesse vestibular, não quero nem ver o tanto que eu tenho que estudar. É um monte de coisa. E aí, dependendo do mapa mental de cada um, se você não quer nem ouvir, se você não quer nem ver, se você não quer falar, vai vir pra cá, cisto na corda vocal, problema de tireoide, apertamento, para que não fale.
Ou então vem para o olho, conjuntivite, descolamento de retina, um monte de coisa. Se é desde a infância, as patologias oculares, que facilitam que você tenha um distúrbio visual para que justifique aquele não quero ver. As pessoas de comportamento mais quietinho, para dentro de si, pode ver. A maioria usa óculos. É uma barreira mecânica. E até dar porque aquela nessa região separadinha. que estão os nossos sentidos, né? Quase Isso, todos concentrados aqui. O exatamente. ver, ouvir, cheirar, falar. E se você tem, em pouco tempo de vida, um pouco mais de desafios para passar do que outra pessoa, ou se você viveu muito e deu tempo de você acumular vários desafios, você pode ver quadros mistos, que são os mais comuns e graves, que aí não pega só olho, ou só ouvido, ou só boca, ou só isso, ou só aquilo. Pega tudo. Aí você chega naquele quadro que é de livro, complexo, e que já pegou tudo quanto é órgão, sistema, e esse eixo central aqui está todo bagunçado. Então, tem uma patologia, por exemplo, que é super complexa, é uma coisa nova, as pessoas ainda não conhecem muito, que chama síndrome da deficiência postural, por exemplo. Olha. A síndrome da deficiência postural trabalha muito isso. Esse eixo central do nivelamento do olho, todas essas disfunções que acontecem por causa do equilíbrio e da propriocepção, e que vai dar uma bagunça danada, não só na saúde bucal, mas nessa região de cabeça e pescoço, e depois pega o resto. Você comentou da neuromodulação. Explica o que é e como isso ajuda, como você comentou também da acupuntura, nesses tratamentos dessas disfunções. Quem faz neuromodulação não necessariamente é médico especialista em acupuntura, certo? Mas é um casamento incrível, porque a gente consegue potencializar as técnicas. Quando a gente usa a neuromodulação associada com a acupuntura, é muito interessante o resultado. Geralmente, a neuromodulação, ela gera neuroplasticidade. A gente faz neuroplasticidade de várias outras formas também. Por exemplo, meditando, fazendo exercício, né? Fazendo palavra cruzada. Explica o que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é como se a gente fosse falar assim, eu estou condicionando os neurônios a algo que eu quero. Ou melhor ou pior, ou que eu repetidas vezes faço. Que pode ser trabalhar a própria postura de uma forma consciente. Mas, por exemplo, então, a neuroplasticidade é essa capacidade de adaptação e de mudança, fazer novas conexões neurológicas mesmo depois de adulto. Por isso que as pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas, têm uma nova oportunidade, por exemplo, de qualidade de vida e de tratamento com a visão da medicina integrativa, por exemplo, com a correção da alimentação, não tira a necessidade de tratamento convencional, tá? Mas as mudanças, suplementação, por exemplo, de vitamina D em alta dose, né? A alimentação anti-inflamatória, hábitos posturais que melhoram a oxigenação cerebral. Olha lá, o diafragma, a respiração, né? O manejo da saúde mental e da saúde do sistema familiar que aquela pessoa está inserida. Isso faz mudar a nível de um neurônio a capacidade de fazer mais conexões. E aí, de repente, se você tem um neurônio de uma função, por exemplo, cognitiva, de raciocinar, que não está legal, tem um neurônio vizinho que, por neuroplasticidade, viu que esse aqui não está bom, vai pegar e vai fazer a função. Eu acho que é a forma mais leiga de explicar neuroplasticidade. Igual, por exemplo, se eu tenho um calo no pé, eu manco, jogo para o outro pé e eu estou fazendo uma adaptação, não é verdade? Para eu continuar funcionando e andando. Verdade. Então, essa neuroplasticidade, ela é também conseguida através da neuromodulação. É como se você criasse novos estímulos para o que você está precisando. Então, a neuromodulação periférica tem a central também, mas não é o caso, tá? Que aí é cirúrgica, né? Mas a neuromodulação periférica, nós estimulamos os nervos da periferia. Olha que legal. Nós levamos estímulo e, com o passar de algumas repetições, além de neuromodular, nós fazemos neuroplasticidade. E isso faz uma persistência do efeito terapêutico e até chegar na possibilidade de cura.
Vai depender de cada diagnóstico, cada doença, cada caso, né? Mas isso é muito interessante, porque é uma porta de acesso para o sistema nervoso central que a gente não tinha antes, sem ter que estar abrindo a cabeça. Então, hoje, por exemplo, nós temos no pavilhão auricular a possibilidade de fazer uma neuromodulação vagal e tratar um monte de desautonomias, de doenças, de vários problemas de vários sistemas nossos através do pavilhão auricular. Olha que legal. Né? E isso é atalho para o sistema nervoso central e gera neuroplasticidade, gera mudança ambiental lá dentro para trabalhar o processo de doença. Do mesmo jeito que a gente ativa a gene de doença, a gente ativa a gene de cura. Via mental, via periférica. Tem um monte de caminho. É por isso que a gente fala o que a gente pensa, o que a gente come, define a gente. O que a gente sente, que a gente esquece de botar também, não é só o que pensa e o que come, o que a gente sente, a emoção que gera e o comportamento evocado por aquela emoção. Se ela persiste ao evento, ela já está adoecendo, até a euforia. Excesso, que a gente acha que é maravilhoso ficar eufórico, mas eufórico no momento que aconteceu uma coisa boa. Se a euforia persiste, ela também agride. A tristeza é importante para nos preservar, para botar a gente para dentro da conchinha, repensar no que está acontecendo e tal. Agora, se ela persiste depois do evento, complica. A raiva é a mesma coisa, o medo, todas essas emoções são básicas e necessárias. Mas quando elas persistem fora do evento, começa a fazer o processo de adoecimento, ativa a gene de doença. Olha, a epigenética hoje fala muito mais para explicar o que acontece com a gente. O meio ambiente, as emoções interferindo no processo de cura e no processo de adoecimento do ser humano. Importante a genética, mas a epigenética é importantíssimo. Neurociências, né? E aí a gente vai vendo a nossa capacidade de adaptação para coisa boa e para coisa ruim. Isso também é neuroplasticidade. E a neuromodulação é um dos caminhos que a gente consegue fazer a parte terapêutica dessas questões, como também de tantas outras, né? A gente consegue neuromodular uma lesão muscular? Uma enxaqueca? Uma gastrite? Olha que legal. A gente falando aqui de disfunções da região do pescoço, da cabeça, da nuca, e esse olhar tão importante da doutora Roberta de mostrar que tem muita coisa aí por trás envolvido, e se sua dor persiste, se você sente ali, não acha que é seu, tem alguma coisa errada. Algo e não vai buscar essa causa, talvez é o grande segredo do que simplesmente tomar remédio para dor e conviver com aquilo e achar, é porque eu sou assim. É isso? Não só isso. Eu abordo muito no consultório também o seguinte: eu quero me ver logo livre dessa dor, eu quero um remedinho logo para sair. Eu falei, gente, dor é amigo. Não é que a gente gosta e quer ter dor, mas já que ela veio, para e analisa. Vamos entender. Vamos entender. A dor é o amigo mesmo. Ela é um dos primeiros sinais de alarme antes de pifarem outras coisas, né? Então, quando a gente quer se ver logo livre da dor, o que acontece? Mecanismo de rejeição ao evento que eu não quero. Descer o quadrado, não estou afim de sentir dor, tchau. Se eu tomo um remédio e não trato o que a dor trouxe de informação para mim, o que está acontecendo? Eu não aceito e acolho o que veio para mim. Eu não assumo o papel principal da minha história. Eu não me posiciono gentilmente comigo porque eu estou excluindo algo que veio para mim. Não que é meu, não é para assumir propriedade, né, de doença, mas eu estou com dor, eu estou com gastrite, eu estou com. Mas aí eu acolho, sim, gastrite está comigo, é minha nesse momento. E aí, o que ela quer dizer para mim? Quer dizer que talvez eu esteja comendo na hora de dormir? Quer dizer que talvez eu esteja super preocupado? Porque sempre tem o físico e o emocional para agregar, né? Quer dizer que eu não estou digerindo o que o mundo trouxe para mim, além do alimento. Porque é o estômago que vai receber o que veio do mundo. E aí, se eu só tomo o remedinho da vida e dou aquela administrada no sintoma e o estômago não reclama mais, eu não mudei posicionamento, visão de vida, comportamentos. E aí lascou-se, porque eu vou continuar não digerindo bem algo que está vindo, que é para mim, que é para eu aprender com esse evento, com essa situação. Eu vou continuar preocupada, eu vou continuar dormindo de barriga cheia, eu não vou mudar hábito.
Então, o remédio ele é legal para tirar o sintoma, para você ter um respiro com qualidade de vida para correr atrás. O que eu tenho que mudar na minha história com o meu compromisso comigo mesmo, para ser gentil comigo, para me amar, autocuidado e para eu prestar algo de bom no serviço para a comunidade, para o mundo, porque eu tenho que estar bem para eu estar bem para o mundo. E todos nós temos compromisso social. Legal. Né? Muita informação, muito legal a complexidade que é. Dá vontade de ficar aqui ouvindo a doutora Roberta por horas, porque só agrega, faz a gente entender melhor o nosso corpo, as nossas dores, as nossas disfunções, porque a gente sabe que é ruim, né? Ficar com dor de cabeça, ficar com dor no pescoço, não é normal, como a gente já falou aqui, a gente fez um podcast aqui só falando de dores crônicas, não é normal, mas isso mostra pra gente que há caminhos, há possibilidades. Gostaria de te agradecer muito, doutora Roberta, pelo seu conhecimento. E para fechar, queria que você fizesse as considerações finais aí acerca desse assunto que a gente trouxe aqui hoje. As considerações desse assunto geralmente são as mesmas considerações de qualquer outro assunto. Olha. Tá bom? Manejo da boa saúde. Os pilares principais são a alimentação, sono e atividade física. Mas a gente pelo menos bota mais um, que é o manejo das emoções. Quando a gente já tem essa base, a gente começa a correr atrás de outras coisas, que também são importantes, mas sem a base também elas não vão ajudar tanto. Então, a consideração é, se é por apertamento, labirintite, enxaqueca ou por causa de um calo no pé, cuida do mais importante, que é olhar para você. Às vezes você olha para filho, para pai, para dinheiro, para trabalho e esquece da pessoa principal da sua história, que é você. O resto se ajeita quando você está posicionado. As dificuldades não vão deixar de vir, mas como você se posiciona em relação a elas é que faz a diferença. E, de repente, você bem posicionado não ativa o gene de um monte de doença, não faz tanto nódulo miofascial, porque você está com inteligência emocional, com gentileza com você e com o mundo para poder se posicionar melhor, porque as dificuldades talvez não parem de vir. Então, manejar a emoção, higiene do sono, comer direitinho e fazer atividade física vai terminar sendo base para qualquer consideração de qualquer processo de adoecimento. É o que fica assim de compromisso assim para que a gente leve saúde básica para todas as pessoas, é esse olhar para si mesmo, mas como um indivíduo que é o universo. Nós somos representação do universo. Nós somos todas as estações do ano, sabe? Nós somos todos os sabores, somos todas as cores e somos todos os elementos. Água, madeira, terra, metal. Tudo tem dentro da gente, que é o que tem na natureza. Então, se a gente prestar atenção na natureza e tentar ir no fluxo dela, a gente não adoece. Só que é muito difícil isso hoje. A gente perdeu isso que os antigos tinham. Né? A gente é influenciado pela lua, pelo sol, pelo tanto de água que bebe, pelas emoções. Então, essa consideração que é simples e tão difícil e básica desses pilares de boa saúde vão servir tanto para as DCCMs como para qualquer outro processo de adoecimento. Uau, tá vendo, né? Quanto conhecimento. Então, permita-se se cuidar melhor, permita-se se conhecer melhor, porque muitas das vezes é aí que tá o grande segredinho de cuidar das suas dores, das suas doenças que não são suas o tempo inteiro. E se você gostou desse conteúdo, compartilha. O propósito aqui do Quero Me Cuidar é justamente a cada conteúdo, a cada profissional ou profissionais que a gente trouxer aqui para ajudar a levar informação de qualidade, a levar conhecimento, que as pessoas possam sim se cuidar cada vez mais. Você pode acompanhar a gente também lá no Instagram do @quero me cuidar. E até o próximo conteúdo.